Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube e hoje trazendo pra vocês aqui um vídeo sobre Itaú. No momento que eu tô gravando esse vídeo, acabou de sair basicamente o resultado, então eu quero trazer no vídeo os highlights, né, os principais pontos aqui do resultado de Itaú, para você conseguir já ter a informação e depois, óbvio, ir um pouco mais além, entendendo exatamente o que aconteceu no último trimestre com o Banco Itaú. Para te ajudar, aqui na descrição vou deixar o link para um relatório 100% gratuito, onde os analistas já analisaram tudo e colocaram os pontos para vocês. No momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não tenho relatório, por isso que eu não estou mostrando, e não vou na verdade mostrar o relatório aqui, e sim passar pelas demonstrações financeiras, pelos documentos, mostrando ponto a ponto. Então, primeiro, né, se você tem Itaú, que é um banco grande, é um banco robusto, com boa rentabilidade, que pode sim fazer parte de uma carteira previdenciária se você quiser, acompanhe esse vídeo. Se você por acaso não tem, mas quer entender um pouquinho do banco, é legal de você também entender, porque de certa forma isso mostra o setor como um todo. E às vezes o resultado de um determinado banco pode afetar também as cotações de outros, tá? Abrindo ou não margem de segurança para você comprar. Então fica até o final do vídeo, deixa seu like, o comentário ajuda muito. E nesse momento de resultados a gente vai ter mais de um vídeo por dia, tá? Dependendo aí do dia. Então, pô, não se esquece de passar sempre aqui no canal para ver se não tem coisa nova, beleza? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, eu vou começar mostrando aqui para vocês essa notícia que saiu no Brasil Journal, que é um jornal bem legal. Depois a gente entra nas informações da empresa, assim por diante, tá? Deixa eu fechar ali, aquilo ali, beleza. Bom, aqui o que a gente tem, tá? No Brasil Journal eles basicamente fizeram aqui uma notícia falando um pouquinho do resultado de Itaú. A gente tem aqui Itaú joga Americanas em H, eu vou explicar para vocês exatamente o que significa isso daqui a pouco, mas salva o dia com ROI de 19%. Lembra que eu falei alguns vídeos atrás que não seria uma surpresa para a gente ver o ROI na casa dos 20% de Itaú. De fato, veio um ROI de 19,3%, um ROI muito robusto, muito acima, inclusive, dos seus pares, como o Santander e também muito possivelmente como o Bradesco, que ainda não saiu o resultado, mas vai sair. Itaú e Banco do Brasil vão ser os bancos que vão reportar os melhores resultados dentre os quatro grandes agora nesse resultado do quarto tri de 2022. Então, o que aconteceu? O Itaú provisionou 100% dos seus créditos com Americanas, e isso daqui foi o que abalou bastante os bancos. Ninguém esperava que Americanas entrasse em recuperação judicial e nenhum dos bancos esperava que eles fossem tão afetados assim. Alguns bancos não provisionaram 100%, como foi o caso de Santander, já o Itaú resolveu provisionar 100%, tá? Mesmo assim, a gente tem um encolhimento do lucro, a gente tem uma rentabilidade que vem pior graças a isso, mas continua com uma rentabilidade muito robusta na casa dos 19,3%, tá? Ao lançar Americanas direto no H, o que significa isso? É quando você de fato coloca ali como crédito irrecuperável, tá? Não tem como voltar atrás, colocar nessas palavras básicas. 100% disso direto no H, tá? Então ele acaba tendo uma perda de basicamente 1,3 bi antes dos impostos de 719 milhões after tax, ou seja, depois do imposto, o que vai fazer com que o lucro encolha como encolheu em basicamente ali 10%, tá? A gente tem a exposição total de Itaú na casa dos 3 bi, aí você tem 1,3 bi que transitou já pelo resultado, como eu mostrei para vocês. O banco também se apropriou dos outros 1,7 em provisões adicionais feitas ao longo do ano, tá? Se não houvesse o que aconteceu com Americanas, se não tivesse tido todo esse problema que a gente está vivendo nesse exato momento, a gente teria, né, um lucro basicamente ali de 8,4 bi, que é um pouco superior à projeção do mercado como um todo. Então o que os analistas esperavam? Basicamente ali um pouquinho mais de 8 bi de lucro. O lucro que veio foi abaixo, tá? Foi na casa dos 7,7, mas isso muito por conta desse impacto de Americanas. Se não houvesse Americanas, viria acima das expectativas, tá? O lucro cresceu 14,5%, tá? Isso no ano, fechando o ano, para 30,8 bi. Perceba a robustez de Banco Itaú e o ROI ficou acima de 20%, isso na comparação anual. Lembra, isso não seria uma surpresa para ninguém, tá? O Itaú decidiu antecipar todo o impacto de Americanas no quarto tri, o que não precisaria ter feito. Isso teve reflexo no resultado, mas moderado e com vantagem de deixar o caminho livre para 2023. Isso foi quem falou, foi um analista, o que de certa forma eu concordo. O pior já passou agora, 2023 vai estar livre, isso é interessante, tá? Vamos passar aqui pela notícia, porque tem alguns destaques mais direto ao ponto aqui, talvez fique até mais fácil vocês entenderem, vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. O destaque de 2022 foi a margem financeira com os clientes, que cresceu 27,2%, bem acima do projetado pelo próprio banco, e chegou a 89,6 bi. Olha só a robustez disso, coloca essa palavra. Itaú é um banco robusto, isso de forma histórica.
se deveu principalmente ao crescimento das linhas de créditos mais rentáveis de pessoas físicas e pequenas e médias empresas. Diferente dos concorrentes como Bradesco e Santander, o Itaú tem conseguido expandir esses empréstimos mais rentáveis, mantendo a inadimplência sob controle. Eu vou mostrar para vocês. Isso era das grandes teses que a gente colocava aqui, que eu falei para vocês nos vídeos, que Santander e Bradesco sofreriam. Eles ainda sofreriam com maior inadimplência, por conta também da sua carteira de crédito mais voltada para a pessoa física, com produtos mais arriscados. E aí, à medida que o tempo for passando, ou você melhora esse mix de crédito, tem menos rentabilidade, como foi o caso de Santander, ou você continua tendo uma inadimplência alta, pressionando também os resultados. Então, o Itaú está no outro lado, assim como o Banco do Brasil. Desse lado, né, controlando mais a inadimplência, com uma carteira de crédito mais robusta nesse sentido, você tem Itaú e Banco do Brasil. No outro lado, você tem Santander e Bradesco, não é à toa que Santander sofreu pra caramba, vocês viram o resultado, eu fiz o vídeo, e Bradesco deve sofrer também. A dúvida era como que vai ser para 2023. O banco teve um guidance aqui, que meio que mixed feelings, né? Ou seja, algumas coisas boas, algumas coisas ruins, mas, de novo, o banco continua prevendo o crescimento de carteira de crédito, uma das grandes linhas importantes para o crescimento dos grandes bancos, só que foi menor do que esse crescimento que eles previam para 2022. Então, de fato, a gente vai ter uma desaceleração em 2023, basicamente um pouquinho do esperado, para ser bem sincero para vocês, mas vamos ver como que isso de fato sai nos próximos resultados. Certo? Bom, aqui só mostrando para vocês então como que era a prévia, né, pelo mercado. Então o mercado, como todos esperavam, 8,2 basicamente de lucro. Como eu falei para vocês, veio 7,7 por conta de Americana, se não tivesse viria 8,4. E na Genial, os nossos analistas aqui, era 8,4. Então é exatamente como viria se não houvesse o problema de Americanas. Então aqui a gente tem um dos principais números, perceba o resultado recorrente de 7,7 bi, uma queda, né, comparado ao terceiro TRI de 22. A gente tem a carteira de crédito em plena expansão, a margem com clientes também crescendo, como eu falei, margem com o mercado a mesma coisa, o custo de crédito aumentando um pouquinho, vou mostrar para vocês também o porquê isso está acontecendo, mas aqui embaixo nós temos o ROI de 19,3, muito melhor do que o ROI vindo de Santander, muito melhor do que o ROI que vem de Bradesco e basicamente em linha, na minha opinião, com o que vem em Banco do Brasil, tá? Aqui a gente tem um pouco das projeções, já quero até mostrar isso aqui para vocês, para meio que entender como que a própria empresa enxerga ela no ano de 2023. Veja, o crescimento que foi realizado, tá, na carteira de crédito foi de 11,1%, isso consolidado, isso projeção de 2022, tá? Era esperado entre 15 e 17, então já veio um pouquinho abaixo. Quando a gente olha para a projeção de 2023, o crescimento já é mais fraco, é de 6 a 9 ao invés de 11. Então perceba, o banco está entendendo que 2023 ainda vai ser um ano mais difícil. Tudo bem, não tem problema ser ano difícil. O problema é o banco estar longe das expectativas do mercado. É isso que vai fazer, às vezes, as ações caírem pra caramba. Ou é isso que vai fazer as ações subirem pra caramba também. Aí o realizado com margem financeira com clientes em 2022, 27,2%. A gente tem a projeção também menor agora de 3,5 a 16,5%. Tá? Então veja, para 2023 isso também pior. Mas não é que o banco não cresce, não é que ele está pessimista. Não é isso. É um pouco de conservadorismo a mais para um ano que vai ser mais difícil, mas o banco continua trazendo resultado, tá? Enfim, eu não vou passar por todas as linhas, mas você pode ver isso que eu expliquei olhando ali a notícia. 2022 foi um ano bem melhor, então o fato de 2023 vai ser um ano pior. Significa que vai ser ruim para a empresa? Significa que vai ser ruim para as ações? Não. O que vai causar essa pressão vendedora ou essa pressão compradora é essa diferença entre a expectativa do mercado, das pessoas, dos acionistas, dos gestores e o que a empresa de fato entrega. Se ela ficar muito longe das suas próprias projeções, isso também deve assustar, certo? Descendo aqui, a gente tem um pouquinho da análise do balanço. O que eu quero mostrar para vocês está aqui um pouquinho abaixo. Você pode depois ter isso tudo aqui, você tem acesso a essas demonstrações financeiras, mas se você não quiser ler tudo, você pode simplesmente ver o relatório que eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado. Veja, aqui é um pouquinho da despesa de PPD por segmento, tá? E aqui a gente tem um indicador interessante, que é a despesa de PPD, que é basicamente para provisões, né, duvidosas ali de crédito duvidoso, sobre a carteira de crédito total. Perceba que esse número permanece, de certa forma, estável, tá? Mas ele cresce um pouquinho. De novo, ainda um ano complicado para os bancos em termos de inadimplência, em termos de provisões. Isso é normal, todos os bancos estão sofrendo com isso, para ser bem sincero. Mas está ainda em nível saudável. Quando a gente desce um pouquinho aqui, a gente pode ver até o nível também de inadimplência, que eu falei para vocês, que Itaú consegue deixar de certa forma controlado. Eu vou tirar um pouco o zoom, mas eu falo o número para vocês. Então perceba, tá? A gente tem o total, né, que é essa linha
essa linha roxa, eu sou meio daltônico, pessoal, me desculpa. Essa linha roxa não, isso aqui é esse laranja, né? Esse laranja aqui em cima. Se você for ver, tá, basicamente, o que a gente tem? Uma inadimplência bastante controlada, inclusive muito menor do que a inadimplência que veio de Santander. Se você for ver meu vídeo passado, você vai ver essas duas diferenças. Então, apesar de conseguir crescer a carteira de crédito, apesar da gente estar ainda num cenário macroeconômico difícil, a inadimplência se permanece sob controle e isso faz menos pressão no lucro. Isso aqui é a inadimplência de 15 a 90 e aqui a gente tem a inadimplência acima de 90 dias também em níveis saudáveis, para ser bem sincero. Se eu não me engano, agora o número, quando a gente olhou isso para Santander, estava na casa dos 4 e pouquinho, bem acima do que está, na verdade, o Itaú, tá? Então, de novo, mostra um pouco mais da robustez de Itaú, da carteira de crédito, do mix da carteira frente ao que tinha Santander. Não significa que Santander é ruim, pelo contrário, tá? Isso é uma questão de momento, de safra de crédito, deve melhorar no futuro. Essa, pelo menos, é um pouquinho da minha tese, tá? Se a gente for descer um pouquinho mais para cá, eu queria mostrar outra coisa interessante do resultado para vocês. Bom, aqui, na verdade, é só para mostrar um pouco desse mix, então, da carteira de crédito entre pessoa física e jurídica. Vale lembrar, tá, que quanto mais exposição à pessoa física, maior problema você estaria tendo nesse momento, como é o caso de Santander e Bradesco. Veja como que é o mix aqui em dezembro de 22, como que estava o mix de crédito para pessoa física. A gente tinha basicamente 34% em cartão de crédito, a gente tinha 18% no consignado, a gente tinha imobiliário, pessoal e veículos, tá? Quando a gente olha para pessoa jurídica, ou seja, empresas grandes e pequenas e médias, basicamente meio a meio. Vai lembrar, as grandes empresas, elas têm um risco de serem inadimplentes menor do que as pequenas e médias empresas e muito menor do que a pessoa física. Então, entender um pouco de como que está a safra de crédito da carteira e como que ela vai crescendo ao longo do tempo, você consegue medir o risco daquela carteira. E aí sim tentar prever como que vai ser a inadimplência, como vai ser o impacto das provisões no balanço, assim por diante, tá? De novo, os analistas fazem isso, você não precisa fazer. Você pode simplesmente acompanhar um pouco do que eles próprios estão dizendo, certo? Bom, quero falar também um pouquinho para vocês aqui sobre um anúncio, tá, de juros sobre capital próprio que foi divulgado, basicamente 50 centavos por ação, tá? Isso aqui é um valor bastante robusto, né, de juros sobre capital próprio, só que a gente já tem a Datacom passada, ou seja, no dia 8/12. Você tinha a posição de Itaú até o dia 8/12, você vai ter direito de receber esse juros sobre capital próprio que foi anunciado, que vai ser pago no dia 10/3, ou seja, no mês que vem. Isso foi anunciado hoje, foi hoje que deu esse próprio comunicado. Eu falei para vocês que muito possivelmente a gente teria anúncio de proventos no resultado, isso de fato aconteceu. Só para mostrar para vocês de novo aqui, né, também eles divulgam esse fato relevante, então perceba, tá? As projeções novamente, é um banco que busca crescer, é um banco que está querendo crescer cada vez mais, mesmo num cenário mais complicado. É pior do que a projeção de 2022, mas continua apresentando crescimento. Vamos ver o que vai acontecer em 2023 e, de certa forma, a gente já tem o problema, né, de Americanas, pelo menos vindo agora, tá? Então a gente não vai ter muita novidade, pelo menos eu espero, nos próximos balanços. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, lembra, isso aqui são só os highlights. Você quer um pouco mais de detalhe, você quer mais análise, tem um relatório completo. Não dá para fazer um vídeo completo assim, ficaria aqui 3 horas falando. Mas aqui os principais pontos para vocês, espero que vocês tenham entendido. Na minha opinião, o resultado, cara, foi um pouquinho abaixo da expectativa do mercado. Não foi, para ser bem sincero, um resultado ruim. Muito pelo contrário, mostra ainda muito a robustez do Banco Itaú em termos de rentabilidade. E, de novo, isso é bom para quem investe no papel. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou, até mais. Fui.